Oi, galerinha do segundo ano, tudo bem? Tia Cris está aqui de volta hoje, quinta-feira, dia 26 de março, para trazer a ficha número 2. Qual seria a ficha número 2? Matemática, mas agora nós vamos trabalhar a ordem dos números, ou seja, os números ordinais. Nós fizemos bastante atividade lá no módulo, mas eu acho importante a gente estar relembrando esse assunto, tá bom? Então, qual é a ficha que nós vamos trabalhar hoje? É essa aqui, ó. É aquela ficha que tem o trenzinho, tá? Então, o que vocês vão fazer nessa ficha? Vocês vão observar o trenzinho, onde está indicando aqui a posição dos vagões, certo? Nós temos aqui o trem, o primeiro vagão, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vagão, certo? Muito bem. Essa atividade aqui, vocês vão observar a posição dos vagões e vão pintar somente o que está sendo pedido. Então, vamos lá. Pinte de vermelho o primeiro vagão. Tia Cris, o primeiro vagão é esse ou é esse? É sempre o que está à frente, tá? O que está à frente vai ser sempre o primeiro. No caso aqui, essa atividade está indicando qual é o primeiro vagão, né? E em seguida a ordem de todos. Então, vamos lá, ó. Pinte de azul o quarto vagão. Então, vamos observar qual é o quarto vagão e pintar. Qual é o último vagão? Vocês vão colocar o número, tá? Através dos números ordinais. Lembrando, qual é aquele símbolo que indica que o número é ordinal? Não esqueçam, hein? Nós aprendemos lá na sala. Se eu não colocar aquele símbolo, será que o número ele vai indicar que é um número ordinal? Não, eu não posso esquecer daquele símbolo, que é a bolinha e o tracinho embaixo. Combinado? Então, vamos lá. No próximo exercício, nós temos aqui alguns desenhos, algumas imagens com o número ordinal embaixo. Então, vocês vão completar aqui, ó. O espaço é o sorvete. Então, qual é a posição do sorvete neste quadro aqui? O sorvete, ele é o primeiro? Não. Segundo? Não. Terceiro? Não. Quarto? Sim. Então, eu vou completar aqui. O sorvete, ele é o quarto. Vamos para o próximo. O sol. Qual é a posição do sol aqui neste quadro? Cadê o sol? Ah, o sol é o primeiro. Então, eu vou completar aqui, ó. O primeiro é o sol. E da mesma maneira, vocês vão fazer com as outras frases, tá bom? Falando em números ordinais, a tia Cris vai representar para vocês, através da historinha da Chapeuzinho Vermelho, bem rapidinho, a sequência dos números ordinais, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar na historinha dos números ordinais. Aliás, nós estamos falando de números ordinais, né? Ah, tia Cris. Vamos pensar na historinha da Chapeuzinho Vermelho. Então, qual é a situação onde a história se inicia? Não é na casa da vovó? A história começa lá na casa da vovó. Então, muito bem, está aqui a casa da vovó, é a primeira cena, digamos assim. Tudo começa lá na casa da vovó. Muito bem, então tá aqui a casa da vovó. Primeiro, certo? Quem é que vai para a casa da vovó? A mamãe pede para alguém ir até a casa da vovó e aí com uma cesta, né? Olha aqui, ó. Quem vai para a casa da vovó? É a Chapeuzinho Vermelho. Então, a Chapeuzinho Vermelho, na sequência, é a segunda personagem que aparece lá na história, certo? Então, vamos lá. Casa da vovó,
primeiro. Chapeuzinho Vermelho, segundo. E depois? Ah, depois aparece quem? O lobo mau. O lobo mau, ele quer entrar na casa da vovó, certo? Então, o lobo mau é o terceiro personagem que aparece na nossa história. Então, a Chapeuzinho Vermelho está lá na casa da vovó, a vovó está lá, e aí vem o lobo mau. Então, o lobo mau, ele é o terceiro que aparece na sequência, certo? Aí, o lobo mau come a vovó, e aí o que acontece? Quem vem ajudar para retirar a vovó da barriga do lobo mau? É o lenhador. O lenhador aparece na história para tentar resgatar a vovó da barriga do lobo mau, certo? Então, o lenhador, na sequência, ele é o personagem que está em qual ordem? Ele é o quarto personagem da nossa história, certo? Então, vamos lá. Lenhador, quarto. E aí, o lenhador, ele consegue resgatar a vovó da barriga do lobo, né? O senhor lobo. Então, o lenhador é uma pessoa muito boa que tentou ajudar e conseguiu retirar a vovó da barriga do senhor lobo, certo? Então, gente, a vovó na nossa história, ela é a personagem que está em qual ordem? Ela é a quinta personagem da nossa história, certo? Então vamos lá. A nossa história está bem resumidinha, diferente das histórias que nós conhecemos dos livros, certo? Lógico que a história da Chapeuzinho Vermelho, que nós conhecemos lá no livro, ela tem mais detalhes, mas a tia Cris contou aqui para vocês resumidamente, só para mostrar a ordem em que os personagens aparecem. Então aqui a vovó, ela é a quinta personagem que ela aparece na história. Então vamos lá. Retomando então, gente, a casa da vovó, primeiro. Chapeuzinho Vermelho, segundo. Lobo mau, terceiro. Lenhador, quarto. E a vovó, quinto. Então, tudo bem com esse assunto sobre os números ordinais? Espero que vocês tenham gostado da aula e da historinha. Um beijo!